Querido Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder esse privilégio de estar na Tua presença. Obrigado pela vida dos internautas, obrigado pelo Senhor conceder esse momento dos internautas também estar juntos, somando junto conosco, aprendendo mais de Ti. Amém. Queremos Te pedir o Espírito Santo sobre nós e sobre eles, que nossa mente venha a ser aberta, o coração para aceitar, que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor deseja. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, mais uma semana se passou, né? Nós hoje estamos no sábado, mais uma vez, para recapitular a lição aqui, para falar um pouquinho da lição, falar um pouquinho da palavra de Deus, aprender mais, né? Mas antes da gente iniciar, eu queria mostrar para vocês essa revista, ó. A nossa igreja adventista no mundo inteiro está envolvida nesse projeto 10 dias de oração, né? E esses 10 dias de oração desse ano vem falando sobre vida plena, vem falando sobre os 8 remédios naturais, tá? Então essa revista é a revista que está todos os temas dos 10 dias de oração, tá? Vida plena, o nome da revista. E é o seguinte, você pode adquirir essa revista em qualquer igreja adventista do sétimo dia, você pode procurar aí, dar um Google, né? Dar um Waze aí, se você quiser também, né? Encontrar a igreja mais próxima da sua casa, você pode adquirir essa revista. Também você pode entrar aí na internet, tá? E você pode adquirir esse material online, tá? Online, PDF e online. A revista online e também a revista em PDF. Aí no site adventistas.org, tá? Está disponível aí para você, é gratuito. Eu acredito que nos outros sites da Novo Tempo também você pode adquirir essa revista para chegar na sua casa, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é possível sim, tá bom? Então faça pedido aí, acompanhe, ou então venha nos visitar em qualquer igreja adventista aí na sua casa, todos os dias, tá? Somente todos os dias à noite, a partir das 7h30, só não nos sábados, porque os sábados é durante o dia, às 9 horas em diante, né? E vai até às 12. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Vamos aprender muito, você vai aprender muito com essa revista, com esses 10 dias de oração. Agora vamos para a lição, né? Nós estamos na lição de número 7. O problema do mal. Será que por aí, para onde você anda, durante a sua vida, você já viu falar sobre a raiz, sobre o problema do mal? Ou quão grande está a evolução desse mal aqui na Terra? Pois é, a gente vai recapitular aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes da gente iniciar, nós temos que ler o texto bíblico que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, aqui na revelação de Jesus, escrita por João, né? Deus está falando que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele faz uma promessa nesse texto. Ele diz que já não haverá mais luto, nem planto, nem dor. Sofrimento já não existirá mais. Então, de acordo com esse texto aqui, o próprio Deus está fazendo uma promessa. Essa promessa ela será aplicada sobre todo aquele que aceitar o seu Filho como o único Salvador de sua vida. Então eu e você queremos ser encaixados nessa promessa? Sim? Então eu te convido hoje a se entregar de braços abertos nos braços do Senhor Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai fazer transformação na sua vida. Tá bom? Então, e aí, Paulo? O que a gente tem que falar desse texto? Só um texto que está no livro de Apocalipse, e se eu não estou equivocado, ele está no Apocalipse 22 ou 21? 21, 4. Já terminando o livro, né? Terminando o livro do Apocalipse ali, quando ele vai falar sobre a cidade santa e algumas outras coisas ali do futuro, dos 1000 anos, né? Aí ele cita esse verso aí. Esses 2 últimos capítulos da Bíblia vem falando do extermínio do pecado e de quem se arraigou ao pecado e fez da sua vida
um estilo de vida pecaminoso e não quer largar. Então Deus vai exterminar pecado e pecador e o originador do pecado. Os dois livros da Bíblia, os 3 primeiros livros da Bíblia, vem falando do paraíso e de como o pecado entrou no mundo. Os últimos 2 capítulos da Bíblia, os últimos 2 capítulos, vem falando de como é que Deus vai tirar o pecado do mundo e restaurar o paraíso novamente. Né? Então é isso. E para a gente entender que o projeto de Deus para a humanidade não é esse mundo de dor e sofrimento. Deus não quer que a gente viva aqui. Esse não é o projeto dele para nós. O projeto dele é maior, é melhor. E olha só, Paulo, talvez alguém perguntar por que Deus fez essa promessa. Eu estudei essa semana e eu gostaria de compartilhar com os internautas aqui. Esse mesmo texto que eu estudei essa semana aqui, essa semana não, ontem, na sexta, né? Olha o que está falando Oséias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler aqui rapidão para você. Por que Deus fez essa promessa? Que tem que enxugar toda lágrima, você tem que parar de sentir dor, você tem que parar de ter plano, você tem que parar de sofrer. Olha só, a partir do verso 1, capítulo 4 de Oséias. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, é mentira, o matar, o furtar, o adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Verso 3: Por isso a terra está de luto e todos os que moram nela desfalecem, com os animais do campo e as aves do céu e os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Verso 5: Por isso, tropeçarás de dia o profeta, e contigo tropeçarás à noite, a tua mãe. O verso 6 e último: O meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa. Então, interessante, vamos provar. A lição de semana fala sobre o problema do mal, né? Hoje você sabe que isso é mal interpretado. Muitas pessoas pensam que, por exemplo, a nova era mesmo, né, tem aquele símbolo ali e a gente conhece, não precisa nem de comentar sobre isso. Mas veja só, tem gente que pensa hoje que Deus criou o mal. É porque Deus, por exemplo, quando uma criança perde a mãe, né, uma criança de 4, 5 anos, e às vezes o pai fala assim: porque Deus quis assim. Como é que vai ficar a essa criança? Onde vai chegar? Você sabe que essa semana era importante, o Paulo tocou um assunto importante, porque veja aqui, olha, o capítulo 1 e o 2 do livro de Gênesis, ele fala sobre a vontade de Deus, fala que Deus é bom. Ele criou o homem, ele criou o jardim do Éden, tudo que ele fez é bom, ele chegou à conclusão. Então a vontade de Deus, 100%. Deus é bom, Deus é bom, perfeito. O que não é perfeito era perfeito. Quando entra o capítulo 3, o pecado entra. Agora olha aqui. Você lembra quando Deus fez a pergunta para Adão, falou: Adão, quem foi que te fez ver que você está nu? Quando ele faz essa pergunta, ele está falando diretamente do maligno, do diabo, que é o originador do pecado. Então, ele originou o pecado e é dele.
Então não é Deus. Então veja que ele faz Adão pensar, Adão, quem foi que te fez ver? Quem foi? Ele está apontando para o pecado. Exatamente, ele está apontando lá onde é o início do pecado. Ele está mostrando que ali é a fonte do inimigo. Muito sábio Deus. Quando ele fala para Adão assim, Adão, por que você comeu do fruto? Deus está dizendo para ele assim, olha, você aceitou o originador do pecado. Então o pecado veio e você aceitou, então você agora faz parte dele. Interessante que quando você discorre toda a Bíblia, no livro dos Salmos, né? Asaf, ele olha e fala, Senhor, por que meu vizinho é assim? Por que conta assim? Por que pá? Quando ele entra dentro do santuário, ele fala, agora eu vejo que Deus é bom e no final vai vir. Aí passa por Salmo, passa por Abacuque falou assim, até quando, Senhor? Oséias, igual que leu, né? Não é? Vem Jeremias falou, Senhor, até quando? Entra no livro de Apocalipse, e Apocalipse eu falo assim, olha, as almas daquelas pessoas estão ali clamando, até quando, Senhor, que isso vai acontecer? Chega o capítulo 22 do livro de Apocalipse, e ele então mostra toda a bondade de Deus que estava lá dentro do capítulo 2 do livro de Gênesis. Então, nesse inteirinho aqui, quem é que está reinando? O pecado. Então, veja só, tudo o que acontece hoje, a pessoa tem que falar assim, porque Deus quis assim. Não, é a origem do pecado. Você sabe que isso aqui, a gente vai ter que mostrar isso para os nossos alunos, porque tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que pensa assim. O mundo ainda não presenciou nenhum governo maior do que esse aí que você está falando. O reino da morte do pecado. Das trevas. O maior governo que está até hoje aí, ó. É 6 mil anos de governo já, né? É o maior governo, só vai ser exterminado no final, né? Sim. E interessante que isso daqui, quem sentiu o peso de todo esse pecado no seu próprio corpo foi Cristo na cruz do Calvário. Hoje eu estava escutando o pastor Edmilson falando, ele falou assim que a gente já conhece sobre a história, fala que para uma pessoa morrer na cruz, ele demorava uma semana, ele morria por inanição, você sabia? Ele esvaía o sangue do corpo, ele ia entrando sem tomar água, ele ia desidratando, a desidratação traria outro sério. E outra, pelo sistema que você fica com o braço, você comprime o pulmão e você não consegue respirar. Então ele morria por asfixia. Só que é bem devagarzinho, porque ele conseguia, né? Devagarzinho. E ele pegou e falou assim, você sabe por que Jesus morreu em 6 horas? A irmã White comenta sobre isso. Ela fala que o peso do pecado fez com que o coração de Jesus explodisse. Então o coração de Jesus, ele arrebentou, ele explodiu pelo peso, aqueles pregos, jamais iria matar Jesus, aquela cruz jamais iria matar Jesus. O sangue foi derramado, jamais. Soldado, o que ele foi espancado, jamais, isso não mataria ele nunca. O único que matou Jesus foi o peso do pecado, que ele sentiu que o seu coração então explodiu. Foi o peso do pecado que matou. Então olha só, então Deus sentiu o peso do pecado. Sim. Deus sentiu. Nós às vezes pintamos ele de forma equivocada. E isso eu acho que nessa manhã, lá na nossa unidade, a gente tem que fixar isso nas mentes na mente do nosso aluno. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes fala assim, às vezes diante de um caixão, dentro da igreja, fala, Deus quis assim. Isso aí é o que é o mais escuro. Você sabe que lá no livro de Jó, Deus sabe de todas as coisas. quando a gente vai para o livro de Jó, não sei quem está com a Bíblia aberta, no capítulo 1 e no último versinho do capítulo 1, é muito interessante. A lição também vai entrar em Jó, né? Então, mas eu queria lá só para. Já estou lendo Jó. Já está lendo Jó. Capítulo 1? Capítulo 1 e no último versinho do capítulo 1, se eu não estou equivocado. 22, em tudo isto, Jó não pegou. Sim, isso. Nem atribuiu a Deus a falta alguma. Quer dizer que Jó passou por todo aquele sofrimento, toda aquela miséria, toda aquela angústia, e ele olha para Deus e fala assim: o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo reto, o Senhor continua sendo íntegro. Ele não atribuiu a Deus mal algum. O Senhor não é mau. O Senhor não é mau. Eu estou passando pelo que estou passando
eu não entendo, eu não sei, eu não consigo explicar. Mas o Senhor não vem, eu sei que não vem. Mas o Senhor não é o causador disso, não é o Senhor. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo reto, o Senhor continua sendo justo, o Senhor continua sendo íntegro. Isso foi uma lapada nos olhos do inimigo, né? Porque o questionamento que ele fez para Deus, né, irmão? Pode tirar tudo dele, mexe nele pra você ver isso, né? Exato. E pelo contrário, você vê que os amigos de Jó sempre acusavam Jó, é por causa disso, é porque eu sabia. E era o tempo todo. O inimigo usou a boca da mulher. Confessa, né? O tempo todo. O inimigo usou a boca da mulher dele primeiro, né? Porque é o seguinte, qual foi a fala do diabo para Deus? Tira tudo que ele tem e ele vai te amaldiçoar na sua cara. E ele não amaldiçoou. E vem a mulher dele. Qual foram as palavras da mulher dele? As mesmas do diabo lá. O diabo conseguiu. Porque qual é o papel do homem íntegro, Paulo? Qual é o papel do homem justo? O homem que está buscando a perfeição, buscando andar no caminho de Deus. Qual é o papel dele quando a mulher chega e fala alguma coisa para ele? Ele analisa, ele para e eu vou ouvir minha mulher. É isso. O homem que está nos caminhos de Deus, ele para e faz isso. Sim. Certo? Exato. E outra. Então foi isso que o inimigo pensou, eu vou usar a mulher dele, é o amor da vida dele, ele vai ouvir ela, ele é um homem. E a única coisa que sobrou para ele, né? Porque bem ele perdeu tudo, filho ele perdeu tudo, animal ele perdeu tudo. Então, sabe o que é mais importante em cima disso aí? Que quando você vai lá no capítulo 38, 39, 40, 41, onde Deus ele vai expondo que é interessante que dentro desses 3 ou 4 capítulos aí, Deus não quis de maneira alguma explicar para Jó o que tinha acontecido com ele. Jó foi por causa disso, foi por causa disso, Jó é disso, Jó. Não, ele só vai falando que ele era. E Jó chegou um certo ponto que ele falou: Senhor, no 41. eu não te conhecia nada agora que eu estou passando a conhecer. Você vê aqui a humildade de Jó. Sim. Mesmo diante da aprovação, ele não culpara a Deus por nada. Nada de mal. Não atribuiu nada de mal a Deus. Tipo assim, Senhor, e muitas vezes a gente fica rancoroso, mal-humorado, achando ruim as coisas que acontecem na nossa vida de mal. Se a gente for cavucar fundo e for honesto com a gente mesmo, a gente está atribuindo a Deus mal. Exato. A gente olha para Deus e fala: por que isso permitiu, né? Por que isso, né? Então, no fundo, você culpa a Deus. Eu já me peguei várias vezes fazendo isso, né? Eu não falo de outros, eu falo de mim. Eu já me peguei e assim, eu acho que Deus permitiu muita coisa que eu não queria que acontecesse acontecer comigo, para mim ir tirando essas coisas do meu coração, entendeu? E ir trabalhando, né? Trabalhando no meu coração. Hoje eu consigo olhar para Deus e falar: o Senhor, assim como o João, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ah, mas aconteceu algo que eu não gostava. Eu não entendo. Eu ainda não entendo. Um monte de coisa eu não entendo. Algumas coisas são consequências das minhas próprias escolhas, algumas coisas. Mas eu só sei de uma coisa: o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E eu acho que é esse tipo de adoração que a gente precisa passar para a nossa vida e transmitir para os nossos amigos. Eu acredito que Deus, de forma alguma, Ele manda algo mal para as pessoas. Veja só, se você parar para pensar, se aconteceu alguma coisa de errado, você tem que parar, analisar e voltar lá na estaca zero e falar assim: onde foi que eu comecei errado? Eu comecei errado aqui, ó. Porque isso aqui é consequência de decisões que eu tomei, que foram decisões erradas. Eu não deveria ter tomado essa decisão. Quando eu comprei aquela loja, até hoje eu gosto das duas, sabe? Eu falei: querido, eu vou falar um negócio pra você. Eu sei que foi o que aconteceu. Eu tomei uma decisão errada bem aqui, ó. Aqui que eu tomei a decisão errada. Quando eu entrei aqui, abriu um leque assim, ó. Acabou. Você entendeu? Acabou. Mas o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que botar os pés no chão, pedir a Deus sabedoria para que eu possa o quê? Retornar aos poucos e não tomar mais nenhuma decisão errada. E outra, irmão, mesmo que tomar decisões erradas, você não atribui a Deus o mal. Exato. E o que é não atribuir a Deus o mal? O que é? A gente precisa deixar isso claro para os nossos alunos, porque isso existe muito hoje no nosso meio. O que é atribuir Deus a mal? É quando as coisas dão errado sobre a minha vida, né? Quando cai, desaba sobre os meus ombros um peso. Aí a culpa vai para Deus. E o que eu faço? A primeira coisa que eu corto é a Bíblia e a igreja. E eu saio da igreja. O irmão que tal foi lá e falou besteira, pai, e eu saio da igreja. A quem eu estou atribuindo mal no final das contas? A Deus, meu amigo. Aí Paulo está fazendo igualzinho a Adão.
ao invés de assumir o erro, joga em cima de Eva, aí Eva joga em cima. Vai, e no final das contas, o que ela fala? O Senhor que criou. Isso é interessante, Paulo, que quando ele joga em cima de Eva, ele falou assim, ó, foi a mulher que o Senhor criou. A culpa no final de Deus. Peraí, se o Senhor não tivesse criado, você está entendendo? Aí é que está a questão. Então, nós não temos que achar um pezinho para o mal. O que nós temos é o seguinte, o mal existe, ele entrou no mundo, e a Bíblia diz que ele vai perdurar até um certo tempo. Depois que chegar esse certo tempo, a Bíblia diz que quando a taça de Deus encher e a sua ira vir, vai derramar fogo do céu e será queimado. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar bem seguros, confiantes, entendeu? E outra, nós não podemos julgar a Deus pelo presente. Exato. E nem pela circunstância. Eu entrei no estabelecimento esses dias, eu não sei se foi acho que é o Tatico que usa essa que fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Que vida. Foi isso aí, eu acho que foi no lugar, acho que foi no Tatico. Não, foi lá na Superframe. Lá na Superframe. Até aqui nos ajudou o Senhor, a mão do Senhor está sobre nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então veja só, como é que nós sabemos que Jesus vai voltar? Porque a Bíblia diz assim, olha, na plenitude do tempo Jesus veio como criança. Então, mas foi na hora certa, ele veio. Entendeu? Então nós temos que olhar o futuro pelo passado. Então, quando aconteceu o tempo certo, Jesus veio, na hora certa ele vai retornar nessa terra. O mal vai deixar de existir. E até lá, Edmar, até isso acontecer, o que eu faço, meu clamar, irmão Getúlio? Eu permaneço. Porque qual é a promessa de Jesus em João 15? Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Olha a música do Darozinho, até que ele venha. Já viu aquela música, até que ele venha? Não. Até que fala assim, esqueci o refrão da música, a música fala, mesmo assim eu ficarei em pé, confiante, pode ser um dia ou dois depois de amanhã. Talvez. Você entendeu? Você sabe o que aquela música quer me ensinar? Que eu estou vivendo hoje no mal. Eu estou vivendo hoje o mal, o mundo é o mal. Mas pessoal, isso pode durar só até depois de amanhã, que é a mensagem que a música traz. O que vai mudar é o que você está esperando. Exato. Né? O mal está aí. A gente já sabe. E ele vai atingir bom. E a Bíblia diz assim, ai da terra, dos habitantes dessa terra, porque o inimigo desceu com muita ira. Né? Com muita ira. Então, E antes de falar isso, ela falou bem assim, tipo assim, que houve festa no céu, né? O céu festejou, por quê? Porque de lá ele não está mais. Não, tá. Essa praga saiu de lá. Agora, ai da terra, né? Ai da terra. Por isso que festejar é os céus, né? Mas ai ai da terra, né? Ou seja, onde ele está e a obra dele está, é mal, meu amigo, é problemas e problemas e problemas. Agora, a coisa é, quando o problema chega diante de mim, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar de Deus? Eu vou diminuir o meu tempo com Jesus? Ou eu vou me apegar mais ainda? Olha aqui, olha o que o próprio Jó está falando no capítulo 30, verso 26. Aguardava eu o bem, e eis que veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Tá vendo? Mas essa é a perspectiva do mal nesse mundo. Você tocou num ponto importante, você sabe por quê? Veja só. O mal hoje, ele permeia o universo ou ele permeia só a terra? Então pronto. Então quando você olha, eu estava essa semana escutando um negócio que eu fiquei encabulado. Ele pegou e falou assim que sobre o tamanho do Sol. Eu agora não me lembro aqui nas minhas palavras que o camarada falou, mas ele falou assim que o Sol é tão grande, mas ele é tão grande que se você viajasse não me lembro, tempo demais, se viajasse no supersônico, por exemplo, para você dar a volta nele, era não sei quantos mil anos para você dar a volta nele. Então ele falou assim, então a Terra é um pontinho tão pequenininho diante do universo. Sim. Então o mal, diante dos nossos olhos, ele é enorme, mas diante dos olhos de Deus, ele é uma faísca pequenininha, assim, é um mal pequenininho, só aqui na Terra. Por quê? Porque no universo Deus que comanda. Tipo assim, ele mesmo aqui na Terra, esse camarada falando, mesmo aqui na Terra com o mal, ele falou para o mar assim, você vai vir só até aqui. Daqui você não passa, do mar não passa. A Bíblia nos ensina que é Deus que controla tudo, todos os astros,
todos os átomos unidos, caminhando no mesmo propósito o tempo todo. Exatamente. Tem uma experiência que eu vi, que o cara dizendo assim, ó, que estava sendo entrevistados 2 soldados que voltaram da guerra. E eles voltaram da guerra e foram coletar as informações deles. Um por um, chamou um e ele perguntou, né, vem cá, o que você achou da guerra? Como é que foi a guerra para você? A mesma guerra, eles estavam ali lutando a mesma guerra. Aí um disse assim, olha, para mim a guerra estava perdida. Eu não sei como a gente venceu, mas para mim a guerra estava perdida. Para mim foi um milagre que aconteceu. Aí chamaram o outro e entrevistaram para você, ele falou assim, não tinha como perder aquela guerra. A guerra estava ganha. Nós iríamos ganhar com o pé nas costas, estava tranquilo. Aí qual foi a diferença entre os 2 soldados? É que um estava lá no meio da batalha lutando, lá na mão, lá, no mano a mano, e o outro estava no avião em cima, lutando por cima. Quem vê de cima sabe a diferença, ele vê. Então Deus, ele está olhando lá de cima e ele olha o que pra gente, a gente está espelhando aqui, ele fala, não, meu, fica tranquilo. É por isso que ele fala, permaneça, fica quietinho, permanece comigo, fica em mim. Porque esse problema que você acha que é um... É por isso que o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, essa leve e momentânea tribulação há de se transformar em eterno peso de glória. Por que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão? Porque ele diz que ele foi levado ao 3º céu. Então, quando ele chegou lá, ele olhou e falou assim, o que, rapaz? Que aquilo não é nada, não. Aí, quando ele voltou para trás, ele falou assim, não, nada, viver aqui para mim, eu viver é Cristo, morrer é lucro, tanto faz, eu vou para cima, eu vou avisar o máximo de gente que eu conseguir. Por quê? Porque esses problemas aqui da vida perdeu o significado para ele, entendeu? E a gente precisa adquirir essa visão também. É mesmo que você viu, a Bíblia diz que o ser humano, né, a média de vida do ser humano é 60 anos. E fala que 70. Se você chegar a 70, é enfado, né, 70, é enfado e canseira. Então a média de vida é 60 anos, o resto é só um extra. Mas tem gente que não quer nem viver isso aí. Fala, não, é complicado. Você entendeu? Agora me diz aqui, o que é 80 anos para a eternidade? Não tem como você comparar. Nada. Não tem como você comparar. Uma pessoa, ele até quis explicar o que é eternidade. Falou assim que a eternidade é como se um passarinho fosse no Monte Everest, né, de 1000 e 1000 anos. E ele relasse o bico dele assim no Everest. 3 vezes. 1, 2, 3. Depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos ele volta. 1, 2, 3. Entendeu? E olha que passasse um certo tempo, ele disse assim que teria passado 1 segundo da eternidade. Tipo assim, aquele mundo nunca ia acabar. Não vai acabar a eternidade. Com uma reladinha no bico. Paulo, você sabe o que acontece? Hoje, a nossa mente ela não é capaz de processar isso daqui. A gente tem que entender pela confiança em Deus. Mas veja, nós não podemos de forma alguma comparar a vida nesse mundo com a eternidade. O apóstolo Paulo explica muito bem a minha leve e momentânea tribulação. E tem gente que fala assim, não, 60 anos vivendo nesse mundo, só de sofrimento. Pesado, né? Só minha família sofreu isso, eu sofri isso, eu passei por isso, eu passei... Qual é o nosso problema? É que a gente não fica com o eterno. É por isso que quando a gente se debruça sobre esse livro aqui, ó, a gente entende, a mente abre, o fardo fica mais leve. Por quê? Porque você entendeu que isso é momentâneo, passageiro. Passa. Vai passar. Daqui a pouco passa, vai passar, daqui a pouco passa, você entendeu? E quando entrarmos para a eternidade, meu amigo, aí é o que o apóstolo Paulo E o que o diabo quer fazer? quer tirar a eternidade, ele quer fazer você viver só nesse mundo. Exato. Viver só olhando para cá e falar, nossa, o que eu tenho que fazer? Aí você luta, e no final morre na praia. Você sabe o que é o pecado, né? O homem, ele vivia quase 1000 anos. Não teve homem nenhum em cima da terra que viveu 1000 anos. Né? Eu acho que é por causa do número ser exato. O homem com pecado não pode viver essa idade. Né? Mas viveu até 969, né? Matusalém. Isso. 969. Rapaz, e hoje? A própria palavra, como você falou ali, o homem viver até 60 anos. E o que passar disso é enfado e canseira.
Certo? Então o homem desceu, degradou, o homem desceu o mais baixo que poderia ter sido. Porque a vista de 969 anos, 60 não é nada. Não é nem 10%. Mas a Bíblia é clara, viu, irmão Clamar, que ela fala assim que nos últimos dias o tempo seria remido. Para diminuir o sofrimento da humanidade. Então Deus é muito sábio. Você imaginou você ver 969 anos hoje? Rapaz, o que Adão não teve de ver? O que Adão não teve de chorar e ver? Se Deus não remisse a idade do homem, ele não vai buscar mais ninguém. Não, você pega hoje, você pega um velhinho, você pega um velhinho aí que com toda luta conseguiu chegar aos 100 anos, 112, né? Já havia até 120 aí, né? Você vê, o cara tá sofrendo demais, uma mulher tá sofrendo demais da Não, conta. não, falou com a mãe dele, falou, não, meu filho, a mãe já tá na hora de descansar. Sim, a própria família, os próprios filhos já não suportam mais. É tantos anos cuidando, entendeu? Limpando, tomando, dando banho, e não aguenta ver o pai amar daquele jeito. Por quê? Porque até mesmo em olhar, dá pena. Sim. Porque se eu sou um cara magro, imagina um velhinho de cento e tantos anos. Sim. Ele já não tem mais, não tem suprimento para engordar mais. É, exato. E o pecado ele é cruel, ele cobra isso, ele cobra. Não tem jeito, para todos. Então, assim, a gente precisa passar na mente dos alunos isso, porque tem muito isso. Hoje as pessoas só saem da igreja por isso, irmão. Pode prestar atenção. Só sai da igreja porque no final das contas alguém fez alguma coisa com ele e ele vai descontar em Deus. Ou seja, ele está fazendo o contrário do que Jó fez. Ele está atribuindo a Deus mal. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tirar. E assim, se você for fazer uma entrevista com as pessoas e perguntar, ninguém vai admitir isso. Ninguém vai falar, não, Deus é puro, Deus é. Mas quando vai na atitude mesmo, não é assim, né? Então a gente precisa adorar a Deus não só tirando o que ele é, Paulo. Não é o que ele pode fazer por mim, não, é o que ele é. Deus, até aquela música, né? Jó, sim, olha, se ele fizer, eu vou adorar. Se ele não fizer, eu vou adorar. E o que ele é Deus, ele é Deus. Pronto. E o que ele é? Ele é bom. Ele é bom. Ele é justo. Ele é reto. Ele é amoroso. Então, por que eu devo amar a Deus? É porque quando eu amo a Deus, eu amo o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é amor. Eu amo essas coisas. É por isso que Deus fala bem assim, ó, se não me amar, não é do reino de Deus. É porque Deus é essas coisas. E quem não ama essas coisas não pode viver eternamente, porque ele vai viver eternamente na prática do mal, né? E é por isso que Deus fala assim para Satanás, você viu meu filho Jó? Um homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal, né? O que Deus estava falando para Satanás era falando, você conhece, você me conhece. Sabe mesmo. O que Deus estava falando para ele era isso, você me conhece. Você me conhece. Aí você está vendo o que faz o contrário do que você fez? Olha para a Jó lá embaixo. Tá vendo? Olha, o que eu sou está sendo aplicado nele. Olha lá, ele é justo, ele é íntegro, ele é reto e se desvia do mal. Ou seja, isso não é você. Não é você. E isso é um exemplo. O exemplo é tão grande que se desvia do mal porque eu não aceitei você aqui. Sim. A lição ela aborda um ponto importante que na parte de terça-feira fala sobre o deísta cético. Parece contraditório, não parece? É antagônico isso daqui. Como com o deísta cético. Mas isso aqui é uma pura verdade, sabe por quê? Porque o que é um deísta? Aquele que crê em Deus, óbvio, né? E o que é um cético? Aquele que não acredita em Deus. Mas às vezes você conversa com algumas pessoas, aí, sabe quando você fala com uma pessoa, ele pega e fala assim, olha, tá bom, se eu for salvo, né, se Deus me salvar, eu falo, mas espera aí, essa frase não está errada? Porque a Bíblia fala assim que o único que pode me tirar do céu é só eu, não tem como. Olha, Deus não pode fazer mais nada para a salvação do homem, mas tudo que tinha que ser feito, fez. E culminou aonde? Na cruz do Calvário. E a Bíblia, e o próprio Jesus, quando ele foi conversar com Nicodemos, ele falou, é só você olhar para a cruz, olha lá no deserto, você lembra que o pessoal estava lá, eles olhavam para aquela serpente, eles eram curados, então é só olhar para a cruz. Então já só, e a Bíblia diz que nada é separado do amor de Deus. Aí você chega para algumas pessoas da igreja e fala aí, mas se for da vontade de Deus que esteja no céu, paz, isso daí é algo. Peraí, eu tenho que ter a certeza da minha salvação, não me pelos meus atos. Não existe condenação para aqueles que são infelizes. Exato, Paulo.
Você sabe que isso aqui a gente vai ter que botar isso na cabeça dos nossos E alunos de hoje. crer que você foi salvo é crer na bondade e no amor de Deus, é descansar no amor de Deus, isso traz saúde para a alma, saúde para a mente. Quem não crê nisso, quem tem dúvida disso, ele vive doente. Ele tem que tirar isso da mente. Deus quer a salvação dele. Olha, tem muitas pessoas que pensam assim, olha, para que eu seja salvo, eu tenho que frequentar a igreja todos os dias, eu tenho que ser um fiel dizimista, eu tenho que estudar a minha lição dos crossos sabatinos. Não, isso aí não vai te levar para o céu, não. Isso é a consequência da sua entrega total a Deus. Isso aqui só na vida, que o que é o mais importante é eu entender quem é Deus. Você sabe para que eu atribuo isso aqui? A Jó. Jó era um deísta cético. Se você concorda comigo, porque depois, lá no versículo 39, ele falou assim, olha, eu não conhecia Deus, agora eu conheço, agora eu sei quem Eu ouvi Ele é. falar do Senhor, agora eu vi. Deixa eu fazer. Naquela idade ele vivia muitas vezes a gente, mas eu não conhecia ele. muitas vezes a gente pensa que nós somos conhecedores. Não, Sim, você quem conhece. Olha, Deus é uma fonte inesgotável. A eternidade, Paulo, você não vai passar a entender a Deus, a eternidade. É por isso que ele é Deus, né? É por isso que ele é Exatamente. Deus. Você já pensou um Deus previsível, que você sonda ele por completo, aí você enjoa dele e fala, não, isso aí já foi, né? Sabe o que, que Deus falou para Jó? Depois que o próprio Deus falou que ele era justo, era íntegro, era reto, né? Aí depois, quando a dor bateu forte nele em Jó, Jó começou a conversar. Começou a reclamar. Você sabe o que Deus fez? Deus desceu aqui, ó, fez como um pai vai conversar com o filho. Botou o banquinho aqui, sentou de frente com o Jó e falou, onde você estava? Quando eu fundei. Aí foi isso que mudou a mente de Jó. O Rodrigo Silva usa a alegoria da moto, né? Ele fala que aqueles redemoinhos que Deus é como se Deus pegasse Jó, colocasse na garupa da moto e vem cá, Jó, deixa eu dar um passeio aqui contigo, vem cá. Aí começasse a mostrar, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Sim. E vem cá, quando eu falei para a onda do mar, daqui você não passa, onde é que você estava? Os limites, né? Onde você estava quando... E aí Jó, né, nesse diálogo ele falou assim, Não conhecia Deus. e ele perde perdão, né? Ele Exato. fala, nem besteira, até isso. Eu fecho a minha boca, não falo mais nada. Entendeu? Então, esse aqui me mostra o seguinte, que eu não conheço nada sobre Deus. Ué, Edmar, quem é Asaf? Porque você vai falar de Asaf, né? Ela manda a gente ver o Salmo 73. Quem foi Asaf? Era um cantor que ele já tinha composto diversas músicas sobre Deus. Ele era sacerdote levita dentro do templo, cantando e adorando a Deus o tempo todo. Só que em determinado momento ele descobriu no coração dele revolta contra Deus. E a gente precisa sondar o nosso coração para saber se tem revolta contra Deus dentro do nosso coração. Sim. Eu sondando o meu coração, descobri revoltas contra Deus dentro do meu coração. Lógico. Eu sempre, infelizmente, e clamei a Deus para que E nós tirasse. temos. Se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente acha. É. E, Ó, né? você sabe o que eu queria destacar aqui também? Que é interessante, que Jó não era israelita. Ele não tinha ligado Israel. Ele é povo nômade, pessoal lá do outro lado da terra, você entendeu? E ele reconheceu isso aqui. Quer dizer que não há fronteiras para que o poder de Deus atinja o coração das pessoas a partir do momento que você abre o coração. Inclusive, quem contou a história para o que os estudiosos dizem, né, para Moisés relatar, para Moisés escrever, foi sobre ele também, né? Então, olha o tanto que Deus é bom. Ele deixa um povo para representar Israel, né? E ele também deixa um exemplo lá dentro. Assim como ele fez lá na Etiópia, deixou um exemplo lá na Etiópia como eunuco, né? Então, assim, Deus tem os exemplos dele em todos os lugares. A gente vai falar de Jetro, né? Quando Jetro veio aconselhar Moisés a dividir o povo, a dividir carga, né? A dividir tarefas ali. O cara sabe, né? Né? Mas quem usava esse homem? É Deus, velho. Sim, Ele é o nome de Deus. Por Deus, exatamente. Claro que sim. Sim. Bom, meus amigos, chegamos ao fim. Queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco, tá? A gente vai finalizar com a oração agora e gostaria que você participasse. Ora para nós, meu Getúlio. Pai eterno, somos gratos por esse momento especial que vivemos juntos aqui, colocando o que pouco que entendemos, Pai, que sabedoria até agora só em Ti. É verdade. E é por isso que lutamos e até esse momento de nossa vida para que alcançamos a vida eterna junto contigo, porque o Senhor é eterno. Amém. E em Tuas mãos entregamos o nosso corpo, nosso espírito, que seja guiado pelo Teu Santo Espírito. Nossa boca ao abrir, seja o Senhor que fale através de nós. Amém. Usa-nos como instrumento para a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.